Eu não tenho vergonha de ser velha. Quem é que fica feliz porque foi demitido, gente? Eu não conheço. Eu já fui demitida algumas vezes de lugar que eu nem gostava de estar trabalhando. E chorei. Olá, sejam bem-vindos ao Ela Pode, o podcast da revista Ela, do Jornal Globo, a publicação feminina de maior circulação do Brasil. E a única semanal. Eu sou Joana Daly, editora assistente da Ela, e vou estar aqui me revezando com a Marina Caruso, nossa editora-chefe, sempre que a agenda da revista permitir, e de mulheres poderosas como a convidada que a gente tem aqui hoje também. Vamos lá. Ela foi a primeira VJ da MTV Brasil. Check. Ela foi, por 11 anos, a âncora, a dona do sofá do Saia Justa. Emocionou e continua emocionando muita gente com histórias de chegadas e partidas em aeroportos e rodoviárias. É uma jornalista e comunicadora respeitadíssima, carioca do Engenho de Dentro, com os 2 pés fincados em São Paulo e o coração em Salvador. Tem 63 anos, é mãe do Gabriel e ela pode muito. Astrid Fontinelli. Que lindo, obrigada. Esse nome é sensacional, né? Ela pode. Ele já dá uma empoderada até na gente. Ser convidada para fazer o Ela Pode já dá uma empoderada logo de graça. O que vier a partir de agora já estou no lucro. Oba. E vamos começar falando das novidades, né? Eu queria que você contasse, que a gente está apresentando aqui, o seu novo programa no GNT. Eu queria que você contasse o nome dele e adiantar um pouquinho do que está por vir. Eis que o GNT me chama para criar um programa. Eles queriam de mim, com a minha saída do Saia Justa, queriam de mim um programa autoral, aonde eu pudesse usar essa experiência toda, que você narrou alguns tópicos, e a minha experiência pessoal, que esses cabelos brancos já dizem qual é, já está na minha cara, e fosse conversar com mulheres. Aí, menina, eu me isolei. Quanto tempo? 42 dias. Eu fui para Morro de São Paulo. Ai, amo. Fiquei direto 42 dias em Morro de São Paulo. Eu mal conversava com pessoas. Falava, tem um podcast assim, assado, cozido. Não quero ouvir. Eu quero partir do zero, dessa premissa que eles me deram. Astrid, super experiente, conversando com outras mulheres super experientes. Aí eu criei o As Conselheiras, foi o primeiro nome, que por uma questão de registro se transformou em Admiráveis Conselheiras. Você sabe que tem uma historinha maravilhosa, eu vou te contar. Quando eu fui... eu fiz questão de convidar cada uma das mulheres. Cada uma delas. Não foi produção que ligou, fui eu. Você que escolheu a dedo essas mulheres. Eu tenho uma equipe que criou junto comigo o programa. O programa tem umas cerejinhas ali, não é só eu e a entrevista. Eu vou estar na rua também, conversando com anônimos, que também foi uma encomenda do GNT. A gente quer te ver na rua. Você conversa tão bem no Chegadas e Partidas com pessoas anônimas. Inventa aí. Aí a gente inventou, tem umas cerejinhas, eu chamo de cerejinhas daquele bolo gostoso. E aí quando eu liguei para Marília Gabriela, a Gabi falou, não, eu não quero, eu me aposentei, eu não vou dar mais entrevista para ninguém. Tanto é que o espetáculo chama A Última Entrevista. Sim, bem o espetáculo claro. Que está em cartaz, ela com o filho. Sucesso, vão rodar pelo Brasil, parará. Aí eu, pela primeira vez na minha vida, eu não sei de onde veio, falei, Gabi, o negócio é o seguinte, não aceito o seu não. Boa. Durante uma vida, cara, eu chamei a Gabi de professora e eu falei isso para ela. Como é que eu vou fazer um programa chamado Admiráveis Conselheiras se a mulher que eu chamei durante uma vida de professora não vai estar nesse programa? Eu nem vou fazer esse programa se você não tiver. E aí ela me deu uma entrevista que vai ser a entrevista da estreia. Porque ficou um negócio assim surreal. E de bom, eu estava muito concentrada a fim de fazer. Pensei muito em como fazer e ela estava afim de fazer, ela estava afim de entregar. Então, foi um papo de 2 mulheres adultas, mais velhas, profissionais, já
estabelecidas, e aí eu descubro outra coisa, que hoje nesse mundo que a gente tem tanto medo de falar, tantos dedos para falar, de ser cancelada, parará. Você sabe que no Mulheres Admiráveis eu topei com mulheres que não pensam nisso. Isso é maravilhoso. Porque o que a gente fez está feito, sabe? E erros todos cometem, os que cometemos estão lá, e eu não fiz tratado de fidelidade nem com quem eu casei, que fará com o meu passado, né? Então essa entrevista dela foi demais, e mais, eu tinha nesse dia levado meu filho para ver. E eu fiquei tão emocionada, porque assim, foi o meu filho me vendo em plena forma e vendo a mulher que me inspirou, porque ele nunca tinha visto ela. Foi a primeira vez que ele viu a Gabi. Ontem ele viu a Gabi, passou alguma coisa antiga da Gabi na televisão, e ele olhou e falou assim, nossa, ela sempre foi bonita, né, mamãe? Ela é bonita. Então, assim começará o Admiráveis Conselheiras. E tem, assim, são 10 episódios, né? São 10 mulheres. Tem algum fio condutor, assim, pautas que perpassam, você acha que nesses 10 nomes? A parada do conselho. Tanto é que eu tenho um caderno, alguém pega lá dentro da minha bolsa, tem um caderno vermelho, por favor. Isso aqui, eu levo a pauta, todo mundo, você tá aí com a sua pauta no celular. Não me deixaram vir com a minha folha, que não tinha ficha, eu tô aqui no celular, que é mais bonitinho. Pois é, como eu já tô há algum tempo na lida, obrigada. Como eu já estou há algum tempo na lida, e eu sempre tive muitos caderninhos, a vida toda, 11 anos no Saia Justa, eu amo caderninho. Tinha o caderninho ali. Então, esse caderninho, você vê que o nome do caderninho, que eu mandei fazer ainda era personalizado. O As Conselheiras. Eu tenho que botar um Admiráveis aqui para cima. Eu tenho aqui a pauta, mas o caderninho vai, porque numa determinada altura do campeonato, eu falo, você já me falou tanta coisa bacana, mas por favor, me bote por escrito um conselho. Por escrito. O meu objetivo é sair de lá com um conselho por escrito. Você acha que por escrito dá mais veracidade? Tá ali escrito, né? É tão interessante você ver o impacto disso, o medo, a responsabilidade chegando. E eu repito, estamos falando com mulheres de mais de 60 anos, que não precisam mais ter medo de nada. Mas foi um jeito também de eu mostrar para todos a importância da gente respeitar os que vieram primeiro. Com certeza. Porque teve um monte de gente, a essa altura do campeonato, século XXI, antes da gente estar aqui, a gente tem que bater cabeça para muitas outras que vieram antes. E eu tive essa oportunidade. E aí eu vou lá humildemente, me dá um conselho. Aí elas me dão por escrito. Então eu vou ter a letrinha. Isso aqui, por exemplo, seu livro vermelho, seu livro de ouro. É meu livro de ouro. Esse é a Monja Cohen, que foi uma entrevista incrível também. Incrível. Foi o primeiro que eu gravei, por isso que ela está aqui não pode ler alto. Você vai ter que esperar para o programa ir ao ar. E Astrid, você fala, né, dos seus cabelos brancos, da sua experiência, e acho que essas mulheres também acham importante a gente estar sempre também falando nessa pauta, que é o etarismo. Uhum. Imagino que também, não sei, ainda não vi o programa, mas você já foi impactada pelo etarismo? Eu não me deixo impactar. Claro que tem. Mas o meu olho nem quer ver. Eu atropelo. Porque nada me impede de fazer o que eu quero fazer. Talvez eu vá ter... Eu estive agora de férias na Colômbia com o meu filho e meu marido. Aí a gente conversando sobre os próximos lugares, eu falei, gente, vamos começar a ir para uns lugares que vai ser mais difícil eu ir mais velha? Então eu tenho que fazer as coisas agora, que ainda está dando para andar pela muralha da China. Aí depois, quando for as viagens mais calminhas, for para ver a aurora boreal, parará, aí eu vou estar sentada mesmo dentro de uma van, aí vamos deixar para mais velhinha. Agora a gente tem que gastar. Porque eu tenho um olhar leve, porque eu não quero me deixar impactar por isso, eu não quero que isso seja um limitador. Limitador é a dor no joelho, mas para isso tem exercício físico. Limitador é audição,
que realmente, né, você fica, mas é só pedir para você falar um pouquinho mais alto comigo. Eu não tenho vergonha de ser velha. Eu não tenho vergonha de estar envelhecendo. Quando eu tinha 40, a gente acabou de fazer um ensaio fotográfico lindo para vocês. Maravilhoso. Quando eu tinha 40, que apareceram as primeiras rugas, eu ficava impactada e bolada. Hoje não. Hoje eu olho e falo, nossa, que bonito. É a sua Nossa, história. que forte. Porque é a minha história. E eu sei a responsa que é estar puxando tantas as outras. A parada do cabelo branco me deu muito né? isso. Teve isso. Foi na pandemia, né? De Foi lá na pra pandemia. Eu sempre quis ter o cabelo branco. Eu tenho uma pasta no Pinterest que chama O que eu vou ser quando envelhecer. E eu tinha pedido lá atrás no GNT, pedido não, tinha comentado um dia, ai, queria tanto deixar meu cabelo branco. Aí uma chefia lá falou, pensar, pelo amor de Deus, cabelo branco envelhece, pode pintar de azul, de rosa, da cor que você quiser. Aí eu tive cabelo azul, eu tive cabelo rosa e nunca o branco. Mas quando veio a pandemia, meu amor, a gente tinha que sobreviver física e mentalmente. Então o cabelo ficou pra lá, né? Segundo plano total. E eu não podia ter o auxílio luxuoso de maquiadores e cabeleireiros comigo me arrumando para fazer o programa, que não saiu do ar. Então o que eu fazia? Eu prendia num coque, que maquiagem eu ainda vou, mas o cabelo... Aí eu prendia num coque, ele começou a crescer, a raiz, foi vindo, eu vendo que a raiz estava toda branca. Falei, vai ser agora essa oportunidade. Aí comecei a pintar de rosa o coque, a partir da ponta, para as pessoas olharem para aqui e não para aqui. Mas a urgência da vida era outra. Com certeza. Então, dentro daquele ambiente que eu estava, dentro do GNT, com aquela audiência, foi tudo certo. E aí eu começo a ver, quando a gente começa a ir para a rua, outra ali, outra acolá, e elas chegavam em mim agradecendo. Sim, muito obrigada. Você ter feito esse cabelo branco foi uma libertador, né? A palavra é essa, é libertador para mim. E para mim também. E eu gostei do que vi. Agora, vou te ser sincera. Envelhece, meu amor. Portanto, tem cabelo branco. Não deixe de passar o blush. Não deixe de passar uma máscara. Não deixe de passar um batom. E nem pensar em sair de pijama na rua. Nem que seja uma coisa muito moderna de seda. Nem esse da moda de seda. Não, nem os da moda. De jeito nenhum. E Astrid, você não escondeu de ninguém que você ficou chateada e foi pega de surpresa com a saída do Saia Justa depois de 11 anos. O que aconteceu? O que te... O que te disseram? Isso, era um momento de renovação para elas, importante. Havia essa necessidade de renovação. Contra isso, não há argumentos. Porque na sequência dessa frase veio... A gente te ama, a gente te adora, você é a cara do GNT, a gente quer um programa novo, incrível para você. E com essa possibilidade de criação. Lá atrás, quando me chamaram para substituir a Mônica Waldvogel... Que também ficou 10 anos, eu estava vendo. Que também ficou 10 anos lá, são ciclos. Isso que eu pensei. Eu nem queria, porque já era um negócio que estava pronto, eu não estava acostumada com isso. Eu estava acostumada com a criação. Eu estava acostumada com as coisas autorais. Então, você vindo ali da MTV, o Barraco MTV foi um programa de debates criado para mim, inspirado numa situação que a gente vivia dentro de uma padaria que era embaixo do prédio da MTV, onde a gente ficava discutindo, e eu era que falava assim, não dá para ouvir o que ela está falando. Cala a boca, deixa a outra falar, pelo amor de Deus. E o Barraco foi isso. O outro, de entrevistas, o Pé na Cozinha, foi baseado numa situação na minha casa, que é muito comum, eu estou lá na cozinha, fazendo lá as comidinhas e a conversa rolando. Aí um dia um diretor de televisão, Jorge Espírito Santo, que virou meu compadre, virou e falou assim, cara, né, isso aqui dá um programa. Tu fica lá na cozinha, cozinhando, começa a perguntar umas bobagens aí sobre comida, tararão, aí já na terceira pergunta você vai fundo. E aí a gente criou o Pé na Cozinha. Então eu estava acostumada a isso. Quando me chamaram para fazer o Saia, eu não falei, será? Não, mas é tão bom do jeito que tá. Elas são ótimas, eu adoro Saia. Aí fui. E fiquei lá 11 anos. Um tempo bom. É impactante na hora que você recebe a notícia. Mas, graças ao bom Deus, a maturidade, né, a idade, me permitiu que eu fizesse o quê? Engolisse a minha raiva. Porque eu também, com raiva... Quem é que fica feliz porque foi demitido, gente? Eu não conheço.
Eu já fui demitida algumas vezes de lugar que eu nem gostava de estar trabalhando. E chorei. Entendeu? Eu nem gostava do que eu estava fazendo. E chorei. Então, quando você gosta do que você está fazendo, você fica impactada. Mas aí foi nessa que beleza, vamos lá. Vamos fazer um programa lindo para você de finalização. E fizeram mesmo. Teve esse momento. Foi lindo. Foi super emocionante você, Larissa. Foi lindo. Aí me guardei, engoli, bebi bastante água, mergulhei bastante no mar. E 42 dias depois eu comecei a criar o Admiráveis Conselheiras. Entendi. E falando de chegadas e partidas, eu vi que mês passado, no início de julho, você foi praticamente uma protagonista de chegadas e partidas, que você foi levar o Gabriel para o primeiro intercâmbio. Ele ficou um mês, mulher. Mas não tinha uma mãe que, quando eu gravasse o Chegadas e Partidas, que é um programa que eu também já gravo há uns 10 anos, não virasse para mim e falasse assim, uma hora vai chegar a sua vez, quero ver como é que você vai se comportar. E aí, quando eu me vi na situação, eu falei, eu vou gravar esse troço. Aí levei um rapaz que trabalha comigo, produzindo os meus vídeos, o Pedro. Levei o Pedro, foi só eu e o Pedro, só com uma câmera, sem grandes estruturas de televisão, uma coisa discreta. E fiz o meu Chegadas e Partidas. Que lindo. E como todas as outras mães previram, chorei horrores também. Porque, para mim, esse mundo, eu chamo o aeroporto, né, na hora que a pessoa vai embarcar, eu chamo de portal, né? Não tem nada mais legal no mundo do que a possibilidade de você conhecê-lo. Isso é que me emociona no Chegadas e Partidas. Eu fico muito emocionada de ver. Teve um momento na história do Brasil recente, lá atrás, né, governo Lula, que a gente teve projetos como Ciência Sem Fronteiras. O que eu vi de mãe, empregadas domésticas, auxiliares de escritório, levando seus filhos para embarcar. Eu chorava horrores com aquilo. E quando o Gabriel nasceu, com todos os meus privilégios e possibilidades, o que eu queria para ele era isso, era entregar para ele o mundo. Eu não tenho dinheiro guardado para ele. O dinheiro que eu tenho é para a gente viajar e apresentar mais mundo ainda para ele. Então, aquela vez dele ir sozinho, foi o momento de que eu falei, esse daí está pronto para o mundo. Pode ir. Fiquei tranquila. E é muito emocionante, e eu já vi você falando algumas vezes e queria que você falasse aqui, sobre a chegada do Gabriel na sua vida, né? Porque falamos da partida, de ciclos, porque acho que foi uma das chegadas mais importantes da sua vida. Né? Foi a chegada da minha vida. Eu sempre quis ter um filho por adoção. Sempre? Sempre. Desde garota, eu frequentava o que hoje é chamado casa, antigamente chamava FEBEM. Eu frequentava a FEBEM. Eu sou amiga do padre Júlio Lancelotti há mais de 30 anos. Quando ele tinha Casa Vida, só com crianças HIV positivas, eu frequentava aquilo dali. Eu falava que eu queria adotar. A única mulher grávida que eu acho linda, me perdoem todas as outras, vocês são fofas, tá tudo bonitinho, tá tudo certo. Mas a que eu invejei, que eu queria ser, foi Leila Diniz. Mas era uma época que as mulheres grávidas iam para a praia era um biquíni largo e aqui no sutiã vinha um pano cobrindo. Uma bata, é como se né? fosse uma batinha cobrindo a barriga, como se aquilo fosse vergonhoso. Eu era garota quando a Leila Diniz fez a entrevista para o Pasquim, onde ela aparece na praia, grávida, de biquíni, com a barriga de fora, linda. Eu falei, essa daí é bonita. Aquilo eu achei bonito. Depois eu sou de uma geração que vai protelando o filho. O importante para mim era trabalhar, era ser bem-sucedida no meu trabalho. E eu trabalhei muito nessa vida. Eu cheguei a um cargo de chefia dentro da MTV, que ali eu chegava todos os dias às 9 da manhã e não tinha hora para voltar para casa, porque muitas vezes, quando a gente acabava o horário de expediente, a gente tinha que ir para show. Show para a gente era trabalho, não era oba-oba. Oba-oba. Também fui muitos como oba-oba. Eu trabalho, as pessoas olham, seu trabalho é bom, né? Eu falei, as pessoas só olham o lado bom, né? Não, né? Eu já fui em show que eu não gostava de ir em show de heavy metal.
Não era a minha música favorita, nunca foi. Mas ia, era trabalho. Mas também ia 5 vezes ver o Rolling Stones, todas as vezes que tocaram naquela turnê X no Brasil, eu estava lá em todos os shows, já que meu trabalho me permitia isso. Então eu trabalhava muito, muito, muito e fui protelando isso. E até tive gravidezes, aonde tive abortos espontâneos. Espontâneos? Sempre? Não, eu já lá atrás, muito garota, eu fiz aborto. Porque não era aquilo que eu queria para mim. Naquele momento, naquela hora. E não existia um diálogo em casa, uma conversa boa na escola que me tivesse dado estofo para eu ter me protegido contra aquilo, contra uma gravidez indesejada. Não tinha essa conversa. Por isso é que eu sou muito defensora de aula de educação sexual na escola. Não é toda mãe que sabe conversar com o filho, ainda hoje. Ainda hoje, Você né? imagina lá atrás. Ainda tem dedo, tem tabu, tem muita coisa ainda hoje. Mas super tem. Super tem. Com meninas e com meninos. Porque a gravidez é de responsabilidade dos dois, né? E a gente não tinha acesso à camisinha como a gente tem hoje. Enfim. E aí, nessa, eu sempre falei que meu filho eu ia adotar. Eu ia adotar. E adotei. Quando eu me vi pronta, que eu poderia estar disponível para ele, que eu tinha uma estabilidade profissional, financeira, falei, agora ele vai chegar. E ele chegou. Muita gente me pergunta, quanto tempo demorou o processo de adoção? 10 meses. Quase que uma gravidez. Foi rápido, né? Teoricamente, porque as pessoas contam no Brasil, é o que eu também respondia quando eu falava. Foi rápido, 10 meses. Até que um juiz falou assim, não é rápido 10 meses. A gente tem muitas crianças que estão abrigadas. Então, se uma pessoa se disponibiliza à adoção, esse processo tem que andar muito mais rápido do que ele anda no Brasil. Porque eu conheço gente que está 2 anos na fila. Mas também tem gente que faz algumas exigências. Não sei, tem casos Exatamente mas que eu acho isso. Que é uma questão, né? É uma questão. Você que foi muito tempo escondido, né? Acho que até as pessoas escondiam um pouco a adoção, né? Você sempre falou abertamente com o Gabriel sobre isso e com todo mundo. Assim, é uma das primeiras conversas que você tem com o assistente social, com o psicólogo. A primeira pergunta que eles te fazem é: você vai contar para ele que ele é adotado? A gente, como é jornalista, a gente saca mais rápido a intenção de uma pergunta. Então, claro! E se a pessoa titubeia nessa resposta, pode acreditar que ela vai para o fim da fila. Vai ficar 2 anos Porque não mais. existe você esconder de ninguém a sua história. Não existe. Mas eu acho... sim, porque tinha gente que queria filhos parecidos, né, fisicamente, e vai elevando o nível de exigência. Né? Pois é. E aí você vai para o fim da fila. Eu não tive exigência nenhuma. Eu só queria que fosse... Eu brincava, eu falava assim, eu queria que fosse uma menina, porque também, né, tanta bolsa lá para doar, tanta coisa. Tanto colar, mas, anel, olha, eu vou falar colares. como qualquer... Aí eu falava, eu vou falar como qualquer mãe, eu quero que venha com saúde. Porque também é uma questão, porque eu falei, eu não tenho a menor, eu não sou essa pessoa que vai conseguir chegar aqui e falar, tudo bem, pode ser uma criança comprometida, com algum comprometimento, porque na ficha de adoção tem, tá? A última página, é uma ficha muito simples. Se não me engano, ela é só frente e verso. Atrás, que é a última parte, você fala que tipo de criança você quer ter. Com comprometimento motor leve, médio, grave. E isso vai aumentando. Até um comprometimento cerebral radical. E eu coloquei tudo não. E aí o juiz olhou para mim e falou assim, vem cá, você botou tudo não. Você acredita mesmo? Aí ele botou na linha de saúde mental. Você acredita mesmo que existe algum ser humano neste planeta que a gente está vivendo que não tenha nenhuma questão mental? Inclusive, e aí pensando, uma criança que veio para adoção, você acha que ela está zerada? Peguei o papel da mão dele e falei, pelo amor de Deus, me dá uma borracha. Claro, né? E o Gabriel, com 2 anos, eu botei para fazer terapia. Me perguntam muito, com quantos dias você falou que ele era adotado? No primeiro que eu conheci ele. Sim. Foi quando ele parou de chorar. Ele estava chorando e você contou. Ele parou de chorar. Quando eu conheci, no momento que eu conheci, ele estava chorando horrores. Eu arranquei ele da mão do juiz e falei, não chora, meu filho, fica aqui com a mamãe. E ele parou de chorar na hora. E o juiz, calma, que você ainda não é a mamãe dele. Eu falei, eu sou. Acabou de nascer uma mãe aqui.
Nem vem, que eu virei a Leô agora com você. Aí começamos a brincar, não sei o que, parará. E neste mesmo dia, eu comecei a contar para ele, olha, eu vou ser sua mãe, você vai ser agora filho da Astrid, eu vou ser a mãe do Gabriel, e papapá. E aí a gente ficou juntos muitos dias, até o juiz dar definitivamente a guarda. E quando eles me chamaram para a última entrevista com a psicóloga, que chamaram ele também, eu falei, não, poxa, a gente está na Bahia, né? Isso tudo foi em Salvador. Tava um calor daquele. Eu falei, não vou levar ele, muito calor. Aí, não, ele tem que vir na psicóloga. Uma criança com 60 dias. Eu falei, beleza. Aí fui. Era uma mesa de frente a frente. Isso não vou fazer aqui porque eu estou de vestido. Mas eu botei as pernas em cima da cadeira e botei ele aqui assim, de frente para mim, apoiado aqui, né? Botei para mim e eu falava assim, fala para elas que você é o filho da mamãe que você queria. Fala para elas que você achou a mamãe que você queria. Fala! E ele ria de gargalhar. Aquela gargalhada de bebê gostosa, né? E a partir daí você vai contando da forma que uma criança vai entender. Até a hora que o adolescente, até a hora que você vai respondendo as perguntas dele. E agora ele tem a história dele no colo dele. E você falou muito sobre a conversa, né, de mãe para filho, até quando falou na questão de sexualidade, né? Eu queria saber como é que são as suas conversas com ele. Como é ser mãe de um adolescente nesse questão de como é que você conversa com ele sobre sexo, sobre drogas, ele te conta se experimentou, o que não experimentou, você recomenda, é do tipo que fala, se for experimentar é melhor comigo em casa ou não? Super. Como A gente conversa abertamente. A primeira, para além dessa conversa sobre adoção, a conversa talvez mais difícil, não sei o que é mais difícil, né? Eu lembro que foi uma sobre sexo. Ele na 5ª série, eu gosto muito de livros escolares, né? Aí eu folheando lá o livro, tinha lá aparelho reprodutor feminino, aparelho reprodutor masculino. Aí começamos assim. Parará. E aí falava de menstruação, aí eu comecei a conversar com ele sobre isso. E a partir do livro fui indo. Aí a gente começou a falar sobre masturbação. Porque não é só educar o menino, é educar o menino com relação ao corpo dele e educar o menino com relação ao corpo das meninas. Sim. Eu lembro muito de falar com ele sobre a menstruação. A gente contra o machismo estrutural, né? Racismo estrutural, a gente tem muita coisa estrutural para ir quebrando, né? Eu lembro na escola de um menino zoando de menina porque sujou um uniforme menstrual. A gente botava moletom, né, amarrado, né, era uma vergonha, não ia pra lugar. Ninguém pedia, falava, me empresta, não, né? Ele hoje, no outro dia, alguém perguntou para ele, a gente estava conversando sobre isso, aí ele falou assim, hoje ninguém precisa falar que está menstruada, mamãe, eu super sei. Primeiro que elas começam a andar com a necessaire. E segundo, que o humor muda, né, mamãe? E o humor muda, né? Então, tem que ter um pouco só de paciência que vai passar. Então, tudo. Mas foi mais... E drogas... Também. No outro dia a gente estava numa roda... Tem 16, né? Já tá, né? No outro dia a gente estava numa roda e um menino virou para mim e falou assim, um amigo, porque ele já sabia. Aí o menino virou e falou assim, vem cá, tia Astrid, você já fumou maconha? Eu falei... O amigo perguntou, maravilhoso. Eu falei, já. Por quê? E por que você parou? Eu falei, porque perdeu a graça. Por que você está perguntando? Aí ele falou, não, só por curiosidade. Nada, não. Eu falei, alguém já te ofereceu? Você está afim de fumar? Você tem abertura para conversar com seus pais sobre isso? Não sei. Eu falei, então testa. Testa. Começa. Por que você não conversa com eles do jeito que você está conversando comigo? Pergunta. Qualquer coisa você vem conversar comigo. Outro dia eu tive um papo com outro também sobre vape. Garoto de 18 anos. Eles veem essa abertura em você, né? Vape. Não, eu descobri. Eu adoro ir buscar nas festas. Aí você sente tudo, né? Porque na hora que você vai buscar na festa, eles não se conformam que a festa acabou. Então ainda tem que ir para aquela lanchonete de fast food horrorosa. E é onde a resenha toda acontece. A resenha acontece. Mas como eu dou valor para uma resenha, eu apoio. Então eu vou na resenha. E eu entro. A primeira vez, falando assim, você vai entrar? Falei, não. Vou ficar no carro. 3h30 da manhã, com fome, você não quer que eu coma uma batata frita? Claro que eu vou entrar, não sou motorista de ninguém. Aí entrei. Se não quiser sentar comigo, não precisa. Aí entrei, falei, pede para mim uma batata, um milkshake, que eu vou sentar ali.
E aí eles já se acostumaram comigo. E no outro dia estava conversando, aí do nada ele me saca o tal vape e assopra na piscina na minha cara. Falei, opa, vape não. Cara, o garoto tava bebendo vodka com aqueles energéticos de melancia, nada pior do que aquilo, Nem né? sabia que isso existia. Existe. Aí eu falei, mas gente, por que vocês bebem isso? Ah, porque é barato. Ah, barato, mano. Tudo um monte de playboy, tudo com dinheirinho no bolso, cara regulando micharia. E aí ele pegou o vape. Aí eu falei, vape não. Vape não, vamos conversar sobre isso. E aí, de novo, por que eu não converso com os pais? Ah, não consigo conversar com os meus pais. Então, o que eu tento, volta e meia nas minhas redes sociais, por favor, conversem com seus filhos, mas conversem com delicadeza. Você não pode construir uma relação de medo com um adolescente, porque senão eles vão estar fazendo fora de casa. E fora de casa os riscos, eu imagino, que tripliquem, no mínimo, né? Você então tenta sempre estar junto, colada. Presente. E você falou até que você virou sempre uma mãe leoa. Tem que ser mais leoa ainda para ser mãe de um menino, um jovem preto no Brasil? Com certeza absoluta. Porque não existe privilégio que tire ele do radar dos racistas. Por mais que ele seja bonito, filho de famosa, charmoso, estiloso, cheiroso, bem vestido, estiloso, tênis bom, a calça da marca esportiva, enfim, não interessa. O racista, ele não vê nada, ele não vê que é uma criança, é uma doença para mim, o racismo, é uma doença, mas é uma doença a qual eu não tenho nenhuma complacência. Então, das vezes que aconteceu diretamente, eu fui para cima. Eu não fui para cima para bater, mas eu fui para cima para olhar no olho e colocar a pessoa no seu devido lugar. Que mais um pouquinho poderia ser a cadeia. Mais um pouquinho poderia ser a cadeia. Na praia? Foi na praia, foi. Isso é uma das coisas mais comuns, né? É o olhar que o preto tem que ser o seu serviçal, ainda mais na Bahia. Então, foi isso que aconteceu com ele. Mas direto acontece. Você pode estar dentro de uma loja multimarca no shopping, dessas de roupa barata, que barata não tem nada mais. Você trabalha aqui? Caralho, não tá vendo que é uma criança? Melhorou. Melhorou? Eu sinto. Mas quando eu abro as minhas redes sociais e vejo que diariamente acontecem 2, 3, 4 casos só na minha rede social, onde eu não sigo o universo, mas está ali, está no noticiário, diário está no noticiário, mas eu digo que melhorou por onde eu ando, por onde eu circulo, por onde eu penso. Só que eu não brigo só por ele, eu brigo por tantos meninos e meninas pretas do Brasil. Por isso é que eu vibro tanto quando a gente está numa Olimpíada e vê tantas meninas pretas, meninas e meninos pretos ganhando. A história da Rebeca, para mim, é muito comovente. Eu faço questão de falar, filha de empregada doméstica. Dona Rosa. Né? Dona Rosa, 9 filhos, se sacrificando. Eu achei muito interessante um post seu recente falando que essas são as verdadeiras influenciadoras e que deveriam ser seguidos. Até você falou isso já Vamos abrir essa pauta? Não, mas assim, temos só mais 2 perguntas, mas eu queria só que você falasse disso, porque eu acho que é um momento... Mas é isso! Você vem, né, são 30 anos na TV, 30 anos mais até, né, na comunicação, viu surgir blogueira, viu surgir youtuber, agora essas influências. Como é que você vê o futuro da comunicação na internet? Essa é a resposta, acho que de 1 milhão. Né, de dólares, como a gente costuma falar, não tem resposta para isso, mas o que eu invisto é em conteúdo de qualidade. É por isso que eu vou lá e meto essa pedrada. Eu podia só ficar batendo palma para a Rebeca, contar a história Bia, maravilhosa, dela com a mãe, todas elas, a Lolo, todas elas, a Jade, parará. Podia só contar a história delas, mas eu faço questão de falar, essa é a verdadeira influenciadora. Porque hoje, no dia de hoje que a gente está gravando isso, a Rebeca se tornou a maior atleta olímpica brasileira. Isso é coisa pra caramba. A única com 6 medalhas. E tu sabe o que aconteceu em Guarulhos, na academia onde ela nasceu e treinava quando pequena? Não tem mais vaga. Tiveram que abrir mais vaga, colocar mais crianças nas turmas e não tem mais espaço. Ou seja, é isso que é influência. Influenciar para comprar roupinha.
Me poupe. É porque é tanta mentira que a gente vê que eu fico desesperada. Eu falo, não acredita que tá... Não acredita mesmo, a bolsa é falsa. A loja não emprestou, não. Pegou a falsa ali. Vai devolver. Depois vai devolver. Pegou de uma amiga. Pegou de uma amiga. Isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. Então, acho que eu continuarei investindo em conteúdo de qualidade. É incrível a potência desse programa, porque ele vai contra todos os algoritmos. Não tem briga, não tem fofoca. Não engaja. Né? É emoção, é real. Só tem emoção real, vida real, de gente como a gente. Puro suco de Brasil. Puro suco do Brasil. Na rodoviária, então, nossa senhora, como eu me diverti na rodoviária. Histórias tristíssimas, mas ao mesmo tempo, como também me trouxeram alegria de conversar com gente que está chegando da Bahia de 30 horas de viagem, ainda quer abrir a mala e me mostrar que trouxe compota de laranja. Quer, minha filha, um pouquinho de compota de laranja? Não, pelo amor de Deus, não abre a mala, não. Tá tudo certo, minha tia. Entendi. E falando isso, assim, como é bonito ver que é possível, existe vida anti-algoritmo. E eu tô nela. Claro. Para terminar, já estamos aqui. Queria saber, você pode muito falar. E queria só saber o que você ainda queria ter poder para fazer. Um sonho, o que você quer? Ela pode fazer isso. Eu penso muito. Eu acho que a vida só tem sentido quando a gente tem propósito. Que é isso daí, que é o querer, que eu quero. A educação do meu filho está feita. Eu acredito piamente que ele está pronto para ir para o mundo, por tudo que a gente já conversou. Todas as conversas já aconteceram. O caráter já está formado. Está lá, está entregue para o mundo. Mas eu ainda quero ser uma grande influenciadora contra as diferenças sociais do Brasil. Mas essas questões, a diferença social, eu não me conformo com a quantidade de comida que a gente joga fora no Brasil. Então são pequenas ações, eu não preciso ter uma fundação, acho que eu não tenho essa capacidade de empreendedora para ter uma fundação, uma ONG, não. Mas são cada vez mais tá focada em pequenas ações. Porque as pequenas é que vão fazer diferença. A gente tem uma lei em São Paulo, ela deve ser nacional, mas em São Paulo eu conheço ela, onde um mercado, uma padaria, não pode, um restaurante, não pode doar a sua sobra. Porque pode acontecer qualquer coisa na pessoa lá do lado de lá e a culpa vai ser da comida estragada que estava ali. Mas eu fiquei pensando, eu frequento um supermercado que tem um restaurante japonês em cima e eu vou muitas sextas-feiras. Chega sexta-feira, 10 horas da noite, o mercado fechou e sobrou pão demais. E eu já sei que eles descartam um pão, porque o pão não tem pão dormido, né, meu amor? Aí, descartam um pão. Nem os funcionários podem levar. A minha meta agora, nesse mês que vai entrar, é ter uma reunião com eles, para pelo menos o pão a gente poder doar. Por que a gente não pode doar pão, meu amor? Qual o problema do pão? Não é um hambúrguer que estava frito. Não é um bobó, um vatapá, é um pão. Por que a gente não pode fazer isso? Então, como isso foi um exemplo que me veio na cabeça de uma das coisas que eu quero fazer, que está na minha lista de ações para esse ano ainda, de 2024. Tem tantas outras. Vamos falar em breve. Mais assunto, mais e mais. Vocês vão amar o meu Admiráveis Conselheiras. E sim, teremos chegadas e partidas ainda esse ano no Fantástico. Eva, esse foi o Ela Pode. Eu sou a Joana Daly, essa é a Astrid Fontenelle. Muito obrigada pela conversa, por tudo. Eu que agradeço. Olhar no olho e bater papo foi bom. É o meu esporte favorito. Nem falamos de Fausto, nem falamos de sexo, nada, não deu. Mas Fausto tá ótimo. Tá sexo ótimo. Mais ou menos, né? Não precisa mais ser aquela loucura, né? Alô. Vamos levantar. Obrigada, viu, por tudo e pela disponibilidade. Você é demais. É uma troca, gente. Aí é pra sair aqui. A outra. A gente nem parou, podia? Vocês gostaram? Foi tudo bem.